aqui porque só assim que eu estou sobrevivendo. Robson estava falando uma questão ali, antes de eu começar a lição. O meu primo se mudou para o Catar. Ele está morando lá, foi a trabalho, pelo menos vai passar uns 2 anos lá. E lá não, passando no aeroporto já não pode entrar com Bíblia. Se entra com Bíblia é como se fosse arma. A pessoa já vai presa e ainda corre risco de ir para prisão perpétua. Só que lá no Catar existem igrejas cristãs e evangélicas. As pessoas podem ir, mas elas não podem entrar com Bíblia no país. Olha isso. Isso já é um pedacinho ali de uma perseguição, né? Porque o que eles querem? Que a palavra não chegue até ele, né? Diferente, né? Então, gente, essa lição é uma lição que me persegue. Não sei porquê. E já é a terceira vez, eu acho. Terceira ou quarta vez que eu vou dar. Sempre cai pra mim. Ou seja, isso significa que eu ainda tenho muito que perdoar. Né? Hoje, nessa lição 17, perdão, confesso que tenho um carinho muito grande, porque foi dela que grandes coisas aconteceram na minha vida. A palavra, né, a palavra perdão, né? E foi no CR, na primeira vez que eu vi a lição perdão, que as coisas começaram a acontecer dentro de mim, para eu estar aqui hoje. Então, além da lição me perseguir, eu tenho um carinho muito grande por essa lição. Então, vamos lá que Deus fale e não eu. Ih, gente, agora foi. Sei lá, deu pane, hein? Lição perdão. Nessa lição, a gente pega o princípio 6, examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. A gente já tinha lido antes do princípio, né? Mas agora, por isso que cada lição tem um princípio e um passo, ou às vezes até 2 passos. Esse é um que tem 2 passos para reger ali a lição. Então, a gente examina todos os nossos relacionamentos que a gente tem, oferecendo perdão àqueles que fizeram mal pra gente e reparando os danos que eu causei a outras pessoas. Porque a gente não só sofre o perdão, a gente também fere os outros, né? Então a gente também deve fazer reparações, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou terceiros. Até para a gente reparar os danos que a gente causou, a gente tem que ter cuidado, muita direção de Deus. É isso que esse princípio diz, né? O passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Ou seja, tem um princípio que nos indica o que fazer, que é o princípio. É como se fosse a teoria. E tem o passo, que o passo que é o quê? A prática. Então, não adianta nada a gente ter princípio se a gente não praticar. Então, por isso que é o passo, para a gente dar o passo. Aqui no Celebrando a Recuperação, tudo é passo, né? Assim que a gente chega ali, logo de cara, tem os passos ali. Aqui a gente vive todos os dias em um dia só? Não. Aqui a gente faz o quê? É um dia de cada vez, ou seja, um passo de cada vez. Não adianta a gente querer fazer tudo que a gente não vai conseguir. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a ela causados. Então a gente vai fazer aquela listagem dessas pessoas. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Provérbios 14:9. Que a gente peca, a gente já sabe. Só que a gente tem que se importar, porque essa é a nossa natureza humana, mas não é isso que Deus quer da gente, né? Então, que a gente possa querer ser perdoado. Não mesmo, gente? Não. É porque aqui saiu 8, mas é 9, tá? Passo 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros.
Então, esse passo 9, que ele saiu 8, é um passo muito importante. Por quê? Porque a gente tem que ter muito discernimento de Deus, tá? Por que o princípio e o passo vem antes de dar a lição? Porque a gente tem que ter muita direção de Deus antes de a gente fazer. Para a gente perdoar alguém, a gente tem que ter direção de Deus. Para a gente ser perdoado, a gente tem que ter direção de Deus. Para a gente aceitar o perdão, a gente só precisa da nossa vida. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas a gente precisa andar com cuidado, porque a gente querendo fazer o certo, acaba fazendo errado, né? Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Mateus 5, 23, 24. Isso é muito legal porque Deus não quer que a gente só faça, né? Que a gente Deus não quer só que eu esteja aqui dando uma palestra. Deus quer que eu faça uma listagem, que eu examine a mim mesma para poder oferecer o perdão ou pedir perdão e voltar para adorar a Deus. Porque a falta de perdão é algo muito forte, que a gente vai ver que afeta a nossa vida inteira, né? A gente pode não se dar conta disso, mas afeta. Como a gente saiu tudo desconfigurado, tava bonitinho, mas eu achei que ia dar pane mesmo, porque antes de eu sair de casa deu uma pane no computador, falei, então vai ser pela fé. Então, os conceitos de perdão, tá vendo? Muda a cor do nada, vai entender. Isso. Fui lá no dicionário, quer dizer, fui no dicionário pelo Google, né? Porque eu mesmo já nem tenho mais dicionário. E o que eles falam sobre perdão? Primeiro, remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida. Desculpa, indulto. Então, essa é a primeira. O segundo, ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, esse perdão aí engloba muito até em questões de justiça, né? Engloba muita coisa, né? Quando uma pessoa é condenada, né? E vem alguma... Eu não sei, porque eu fugi dessa parte de direito. Mas, né, quando tem um outro caminho ali, que as pessoas dizem que a pessoa foi perdoada, né? Foi perdoada ali da sua pena. E aí, pela Wikipédia, eu achei isso daqui, como eu falei para vocês, eu fui no Google, e eu achei essa coisa aqui muito legal. Vou ler para vocês. Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa, deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, como uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Muito legal, né? Isso nem tá na Bíblia, não. Com certeza foi baseado nela, mas eu achei muito maneiro isso, ó. Perdão é um processo intencional e voluntário. Ou seja, intencional, quando a gente tem a intenção, e voluntário porque a gente não é obrigada. A gente está fazendo porque a gente quer, né, perdoar. E é isso, quando a gente passa por uma mudança de sentimentos. Realmente, porque quando a gente está com aquela questão guardada dentro da gente, né, que a gente está ferido, magoado, quais são os sentimentos que a gente tem? Raiva, rancor, ódio, né? Amargura. Então, quando a gente faz esse processo do perdão, a gente passa por uma mudança de sentimentos. Muito legal, né? Vou deixar aí por enquanto. O que a falta de perdão foi para mim? Já vou começar já de cara com o lado negativo. Vocês já ouviram, né, um pouco ou totalmente da minha história, né, pelo que eu passei. Eu passei por um abuso quando eu era adolescente, pelo meu tio. Foi um fato único. E o que essa falta de perdão, a falta de eu perdoá-lo me fez?
A falta de perdão para mim, eu vejo, vamos ver se vocês vão se ver aí também, que é um peso muito grande, né? Por anos, eu carreguei esse peso. Mais específico, por 17 anos. Eu carreguei esse peso como se fosse um saco de batatas. Hoje não se compra mais saco de batata, né? Hoje a gente vai no mercado e pega um pouquinho ali. Mas eu lembro que a minha infância, o meu avô, ele comprava. Eu não sei se só vendia fechado ou se era muito mais barato, eu não sei. Eu lembro que tem aquele saco de batata mesmo, né? E aí, às vezes, vinha ali com, sei, 10 quilos. Esse aqui era pesado, porque o meu avô era fortão. Apesar dele ser idoso, ele era fortão. E eu lembro que eu era pequenininha que eu queria ajudar. Quando ele chegava da feira, eu sempre queria ajudar. E aí eu, danada, queria pegar um saco de batata. Eu não conseguia arrastar nem, né? Isso eu tô falando, eu tinha 5, 6 anos. Não conseguia arrastar nem da porta até ali, de tão pesado que era. E essa falta de perdão é como se eu vivesse esses 17 anos com esse saco de batata nas costas. É exatamente isso que eu vi. Só que assim, não é carregar por um pequeno, eu tô sem nada aqui pra fazer, tô no trabalho e vou carregar o saco. Não, gente, esse saco ele ia pra tudo quanto é lugar que eu ia também. Então, se eu tivesse no trabalho, tava eu trabalhando com um saco de batata. Se eu tivesse tomando banho, tava eu tomando banho com saco de batata. Se eu tivesse dormindo, tava eu ali, abraçada e o saco de batata em cima de mim. Então, assim, essa falta de perdão não é algo que acontecia só em momentos específicos. Acontecia o tempo todo. Porque a minha vida, claro, né? Eu tô falando aqui do que me aconteceu, de uma coisa muito séria, né? De algo muito grave. Mas não é grau do que foi feito. Cada um sente da sua forma. E quando a gente fica, né? Eu nesse ciclo eu trato ressentimento. Então, a falta de perdão me fazia ressentir aquilo todos os dias, todo dia. Ou seja, imagina, voltar àquela cena que foi horrível todos os dias. O que eu queria fazer? Eu queria era ter um lugar de paz no meu coração para poder tirar aquilo da mente. E essa falta de perdão por mim me afetou demais dessa forma. E é isso que acontece, porque quando a gente não perdoa, quem é que sofre com isso? A pessoa ela nem sabe. A pessoa às vezes até sabe, mas não tá nem aí, tá vivendo a vida dela bem, feliz. E a gente que tá com aquilo na cabeça, a gente que tá com aquela situação que a gente não esquece, que dói, que fere, né? E aqui no CR a gente tem um ponto muito bom, que a gente tem as ferramentas pra gente nem precisar chegar mais nesse ponto. Eu passei por isso 17 anos. Já existiu o CR, é que eu não conhecia. Mas assim que eu conheci o CR, no primeiro ano da minha vida já... Porque eu entendi. Foi a ferramenta que Deus usou para me ajudar a sair desse lugar. Sabe, que bom que a gente entende isso. Então, assim, foi quando eu descobri todas as questões emocionais que eu tava. Na época, comecei a engordar bastante, porque a ansiedade me fazia comer muito. Comecei a ficar muito quieta, calada, comecei a ficar muito deprimida, e com isso eu descobri, né, alguns bons anos lá na frente, não foi logo não. Descobri um tempão depois que eu estava com depressão, por conta desse fato. E é isso, precisamos entender que não há saúde emocional sem perdão. Porque perdão é como tomar o próprio veneno. Ele vai corroendo a gente por dentro. A falta de perdão, desculpa. A falta de perdão é a gente fazendo mal para nós mesmos. Né? Então, por isso que eu falei, quando eu fui me dar conta que foi lá na frente, eu percebi que a minha saúde emocional já nem existia mais. Não era nem assim, um pouquinho da minha saúde emocional. Não, era toda, era total. Eu já não tinha mais. Muitas coisas aconteceram, eu vou falar aqui pra vocês.
E eu comecei a perceber o que me causava aquela dor toda. Que, assim, quando eu descobri, eu não descobri que a falta de perdão, não, eu descobri que aquela ação que teve lá, o que aconteceu, aquela história do passado que me tirou da minha saúde emocional. Ok, 100%, né? Então, não foi a falta de perdão. Até chegar no perdão, foi bem depois. Então, a gente precisa entender que nós não somos pessoas perfeitas. Alguém aqui é perfeito? Não é não, Mariana? Ela levantou o dedo lá. A gente, inclusive, nem convive com pessoas perfeitas. É isso aí. A gente não é perfeito. A gente não convive com pessoas perfeitas. A gente não veio de uma família perfeita. Ou vocês vieram? Os pais de vocês, a família de vocês roda ali, 100%. E a gente não se relaciona com pessoas perfeitas. Como é que a gente quer fazer dar certo se nós somos seres imperfeitos? Em algum momento, alguém vai nos machucar, alguém vai nos ferir, a gente vai ferir alguém, a gente vai machucar alguém. E geralmente, né, isso está lá na frente, mas eu já vou adiantar. Geralmente as pessoas que mais nos machucam são as pessoas que a gente mais ama. Olha, parece até uma cilada, né? Mas não tem jeito, são as pessoas que a gente convive. É uma atitude de um pai, de uma mãe lá na infância, de um irmão, de um avô, de uma avó, da família, de um amigo da infância. Por isso que o perdão é tão importante para a gente ter uma saúde emocional e uma saúde espiritual. Até para o nosso espírito a gente precisa ter uma saúde. E isso, a falta do perdão, ela vai acarretando na nossa vida por vários lados. No nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, na igreja, então, clube, enfim, futebol, clube de crochê, porque afeta, está toda ligado à nossa vida. Eu começo a falar da vontade de tossir. Mas estou aqui. Como que o perdão é importante até para a nossa saúde espiritual, né? Na Bíblia tem vários casos, né? Não consigo relatar todos aqui, porque senão a gente ia ficar aqui pelo menos uns 10 anos. Mas na Bíblia a gente encontra várias histórias que tratam sobre o perdão ao longo do tempo, né? Dos séculos. E a gente vai perceber que a maior parte desses casos estão presentes na própria família. Por isso que eu falo, a nossa família ali, né? Eu não sou psicóloga não, mas todos os psicólogos, terapeutas, eles sempre... Como foi essa infância? Já repararam? Primeiro, como é que foi essa infância? Fala, eu tô, sei lá, na 6ª terapeuta da minha vida. Eu falo, caraca, eu não aguento mais responder. Precisa mesmo? Mas tem, porque a nossa família é o ponto chave ali do nosso eu, né? Primeiro caso, Caim e Abel. A inveja de Caim matou Abel. Então, é o primeiro caso ali que a gente vê de problemas familiares. O segundo caso, na família de Abraão. Ismael zombando do seu irmão Isaac. Né? Ismael, filho que o Abraão não teve paciência de esperar, dormiu lá com a mulher e ele se achava, né, o filho, até porque ele era rejeitado, teve que fugir, mas ele zombava o tempo todo de Isaac. E na família de Isaac, Esaú querendo matar Jacó e Jacó enganando Esaú. Então, assim, nesse caso aqui, então, foi pedrada para tudo quanto é lado, né? Jacó teve que fugir, né? Quando ele respondeu o chamado de Deus para poder voltar, estava com medo real, oficial, porque Esaú queria matá-lo. E quando eles se encontraram, né, depois dele ter lutado com o anjo, o que Esaú fez? Abraçou. Na família de Jacó,
os irmãos que venderam José como escravo, trazendo aquela dor pro pai durante 22 anos achando que ele estava morto. E essa foi assim, isso aqui só foi o começo da Bíblia ali, entre Gênesis, na verdade Gênesis, nem passei de Êxodo não, nem passei para Êxodo não, só Gênesis ali. Então, se a gente procurar, cara, tem muitos casos desse, de família. Então, ou seja, a gente não está muito longe não, tá, gente? Tem coisas que mudaram, tem outras que não tanto. E quanto mais a gente lê as histórias, a gente vê que tem muitos casos parecidos. Cada um com a sua questão ali, né? Mas todos esses casos aqui, tinham que acontecer um pedido de perdão, né? De um lado, porque alguém fez. E aí, no Novo Testamento, a gente também tem casos, né? Só que Deus já fala muito claro, Deus já é muito claro do que ele fala sobre o perdão. O que a Bíblia diz? Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa é a versão NAA, coloquei a mensagem também. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tenta 70 vezes 7. A gente sabe que esse número é figurativo, né? Isso não tem... Eu nem sei quanto que dá. 70 vezes... 490. É para 200, tá vendo? Ó, ainda bem que eu sou de humanas. Será que a gente já perdoa 490 vezes? É a mesma coisa? Se eu perguntar aqui quem já perdoou uma, levantar a mão já é bom. É isso aí. Mas por mais que esse número seja alto, isso é figurativo. Porque eu creio que quando Deus fala isso, é pra gente perdoar, 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 perdoar e nem contar. Perdoar. É isso aí. Então a gente sabe que a gente tem que fazer. Como o Robson iniciou aqui, o mundo, né? As pessoas, elas enxergam a gente como sendo pessoas bobas, né? Como eles caçoavam dele, né? Por ser cristão e não beber. As pessoas... Eu mesmo passei por essa situação. Quando, né? Eu não falava disso para muitas pessoas. Mas quando eu comentava, assim, do que aconteceu comigo, as pessoas... Nossa, ele não merece perdão nunca. Quantas vezes eu vi? Nossa, você não vai perdoar ele não, né? Porque isso é imperdoável. Quantas e quantas vezes eu vi. E eu, fraca ali, né? Eu pegava aquilo pra mim e falava: nunca que eu vou perdoá-lo. Na verdade, o meu desejo de vingança era muito maior. Só que a gente sabe que a gente não é bobo quando a gente perdoa, né? Vou chegar a isso lá pra frente. Claro, gente, vamos lá. A gente... Já vou entrar aqui agora na parte, né? Até que o CR nos dá um suporte. Claro que existem casos, né? Exemplos de violência física, violência sexual. Esses são casos que a gente perdoa, mas com as suas restrições, se assim sentirem. Porque não adianta eu perdoar o meu tio se ele continuasse agindo da mesma forma, né? Claro, iria perdoar sempre. Mas eu vou ficar perdoando sempre? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar dele. Eu tenho que, de alguma forma, tirá-lo da minha vida para que ele não me afete mais, né? Só que nem sempre são pessoas que a gente consegue tirar da nossa vida. No meu caso, foi fácil, porque não morava comigo, ele, na verdade, mora em outro estado, não era uma pessoa que eu tinha que conviver sempre, né? De vez em quando, assuntos de família, uma vez, sei lá, cada 3 anos acabava da gente se encontrar, que já era horrível, por sinal, mas não era alguém que estava ali dentro da minha casa. E quando é um pai, e quando é uma mãe, né? E quando é um irmão. Então, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Mas
A gente sim tem que perdoar, mas a gente também não tem que ficar naquele lugar sempre que a pessoa vai fazer sempre, né? Então isso também a gente tem que ter discernimento de Deus. Perdoar e conviver com a pessoa são coisas diferentes. Claro, se a gente conseguir perdoar e a gente conseguir conviver com essa pessoa, quando tem uma mudança da parte dela, é maravilhoso. Isso eu tô falando nesses casos de violência, né, sexual, doméstica, física. É maravilhoso, porque a pessoa teve a mudança e aí a gente conseguiu perdoar. Então, uniu ali, já vi muitos casos disso, de perdão mesmo, verdadeiro, de mudança das pessoas, e hoje as pessoas têm um relacionamento muito legal. Só que o que a gente não pode deixar acontecer, né? Mentira, vai ter outro slide agora. Outro texto. Tá vendo? Desconfigurou tudo, gente. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar a fazer a sua parte, você está separado de Deus. Essa é a versão da mensagem. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Colossenses 3:13. Cara, já começa assim, suportem-se. Isso é aquela coisa assim já. Vai ser tenso, mas vai. Mas é tão legal isso, que Deus não nos dá nada do que a gente consiga viver, do que a gente consiga carregar, concordam? Da mesma forma que Deus não dá nada pra gente além do que a gente consegue, Deus também não vai deixar a gente ter que perdoar algo que seja muito difícil. Porque muitas pessoas falam, mas perdoar isso é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas até para perdoar, Deus vai estar com a gente. Né? Até para perdoar, Deus vai estar com a gente em todos os momentos. Eu tenho uma experiência disso. Vou falar mais à frente. Não deixe que o mau comportamento de outra pessoa arruine a sua vida. Forte isso, né? Porque quando a pessoa nos ofende, quando ela nos fere, a gente tem uma tendência da gente não suportar, às vezes, aquela dor e a gente sai, né? A gente fica depressivo, a gente fica ansioso, a gente perde o prazer de fazer as coisas que antes a gente gostava, não é verdade? E como que a pessoa tá? Tá vivendo a vida dela, tá tudo bem lá. Então, que a gente não deixe que o mau comportamento de outra pessoa arruine a nossa vida. E a falta de perdão é isso. Quando a gente não libera o perdão, a gente está arruinando nós mesmos. Sei vocês costumam ter o mesmo sonho repetidos? Assim, algum... Não tem? Não depende. Meditação não é questão de sonho repetido. Sonho, daqui a pouco, aquilo que eu sonhei acontece. Entendi. Porque o que acontece? Geralmente esses sonhos repetitivos assim acontecem com quem já teve depressão, quem é muito ansioso, porque isso é, né, tem um estudo ali do inconsciente, com o consciente, enfim. E eu tenho, assim, já tive mais, hoje eu não tenho tanto, mas alguns sonhos que eram quase o mesmo sonho, assim, em tempos diferentes. E era sempre na verdade não era um sonho, era um pesadelo. Algo, eu sempre com enchente, com muita água descendo, com lama, isso desde criança quase. Não, adolescente, que isso vem me acompanhando. E aquilo, chegou uma época da minha vida que eu não queria nem dormir para não pensar naquilo. Porque assim, eu falei só o básico para você, nos sonhos acontecia cada coisa doida, e eu não queria às vezes nem dormir para não sonhar aquilo de novo. Só que muitas das vezes a gente, não liberando o perdão, a gente revive essa cena o tempo todo na nossa vida. Que eu falei pra vocês. Foram quase 17 anos
que eu pensava ali a mesma coisa, que eu sentia raiva. Eu voltava a ter os mesmos sentimentos todos os dias. Ou seja, o mau comportamento dele me afetou completamente. Aí, graças a Deus, entrei pro CR. Entrei no CR toda errada ainda. Porque foram 17 anos aí vivendo uma vida muito difícil, no sentido de querer encontrar um lugar de paz, sendo que eu já tinha me afastado da igreja. Eu nunca me afastei de Deus. Só que acaba quando a gente não tá ali mesmo, né? Quando a gente não tem comunhão, acaba que eu nunca deixei de fazer minhas orações, mas não era mais aquela coisa, né? Então eu tentava encontrar um caminho que me desse refrigério dessa dor. Só que eu só encontrei lugares errados, lugares que eram prazerosos momentâneos, mas depois o peso vinha maior ainda, sabe? E aí quando eu já estava assim, né, não estava aguentando mais pela milésima vez, eu falei, alguma coisa tem que fazer. E meus pais sempre foram cristãos, sempre me falavam para eu vir pelo menos na igreja. Eu fiquei 10 anos sem pôr o pé aqui na IBCP. E aí um dia eu aceitei o convite e vim. E naquela noite algo já começou a mudar dentro de mim, para a glória de Deus. E aí eu já tinha tentado quase tudo para poder sair dessa dor. Eu só não tinha tentado o principal, né? Que era me aproximar de Deus, entregar a minha vida, o controle a Ele, para que Ele pudesse fazer, mesmo eu sabendo que eu deveria fazê-lo desde sempre. Eu nunca deixei de acreditar, eu nunca deixei de saber o que eu tinha que fazer. E assim eu fiz. E aí voltei para cá, entrei no CR. No primeiro ano do CR, dei de cara com a lição perdão. Foi uma lição que me marcou demais. No retiro do inventário foi onde tudo aconteceu. Agora vocês imaginem se eu não tivesse me permitido viver esse perdão. Onde que eu estaria hoje? Nem sei. Não sei nem se eu estaria respirando mais. Mas aqui na frente falando, com certeza não. Isso é fato. Mas eu fiz muitas coisas erradas naquele tempo. Aqui no CR é assim, né? A gente admite tudo. Fiz muitas coisas erradas. Não fiz mais por Deus cuidar de mim. Mesmo todo errado, Deus cuidava de mim. Mas imagina onde... Eu fiquei pensando nisso quando eu estava fazendo essa lição. Onde que eu estaria hoje? Eu acredito que eu estaria em lugares muito piores. Com certeza. Porque imagina carregar esse saco de batatas que eu falei por esse tempo inteiro. Eu não teria mais de onde tirar forças. Eu não teria mais força para carregar nada. Imagina ter que comandar a minha vida sempre com aquele peso nas costas, né? Então, como a falta de perdão afetou a minha vida e como o perdão mudou tudo. A gente tem a virada de chave ali. Eu falei para vocês tudo que a falta de perdão me fez, me consumiu. Estou falando de mim, da minha história. Vocês aí, com certeza, vocês estão imaginando e estão colocando vocês na situação de vocês. Porque todo mundo tem alguém para perdoar, ou teve, ou vai precisar ter, ou a gente vai precisar pedir perdão, né? E o que o outro faz não é culpa minha, né? O que o outro faz que nos machuca não é. Mas como eu reajo a isso é minha culpa. Como eu falei para vocês, quando isso aconteceu, eu era cristã. Eu estava aqui dentro da igreja, eu estava aqui dentro da IBCP. Eu estava no lugar certo. Só que eu não usei as ferramentas certas para poder fazê-lo. Então, eu fui vivendo o resto da minha adolescência aqui como se nada tivesse acontecido. Nem esse assunto para mim, era assunto enterrado. Só que não, ele estava muito presente. E quando eu cheguei na minha fase adulta,
Esse peso veio com toda. E aí eu tinha 2 caminhos. Me render a Deus, né, e pedir ajuda a Ele, para Ele me curar, ou tentar outros caminhos. E eu optei por esse, infelizmente. Mas que bom que eu estou aqui. Perdoar alguém não significa que a gente não vai confrontar o outro. Não significa que não vai ter uma conversa sobre a situação. Na verdade, até que tem que ter, né? Ou que a gente não vai explicar como a gente se sente ou estamos feridos. Por que eu falo isso? Porque depois que eu vivi o retiro do CR, eu senti uma vontade muito grande de dar um fim nessa história. Então, como que eu vou perdoar alguém se esse alguém não me pedir perdão? Que é muito fácil, né? Quando a pessoa chega pra você, poxa, Ingrid, fiz isso, você me perdoa? Muito mais fácil, né? Aí imagina nessa situação, o cara mora lá em outro estado, eu não zero contato com ele, como ia ser? Mas ia ter que ser. Se eu não fizesse, isso ia ficar dentro de mim. Porque não adiantava nada fazer uma oração, Deus, eu perdoei, tá tudo certo agora, né? E a minha situação com ele, né? Então, foi eu lá, pelo WhatsApp, né? Não vou estender aqui, porque foi um dia bem tenso. E escrevi um texto para ele. Falar, eu te perdoo pelo que você me fez. Foram 17 anos, mas segue tua vida aí, mas tá perdoado. E aí ele respondeu, mas eu nem lembro o que eu fiz com você. Falei, eu não lembro não? Então pera aí. Foram, sei lá, sabe quando acabou o negócio do WhatsApp? Eu tive que mandar outro. Eu escrevi detalhe do que ele fez comigo. Ou seja, eu tive que confrontá-lo. Eu tive que ter uma conversa com ele. Uma conversa... Haja CR. Sem muita orientação da minha madrinha também. Se não fosse ela, eu teria mandado um tiro do WhatsApp mesmo. E isso, eu expliquei para ele o que eu senti. O que eu senti ainda. O que eu senti ainda. O que aquela história toda fez comigo. Foi uma conversa muito difícil, mas muito. Para no final ainda eu achar que ele ia falar, claro, agora que você me explicou, poxa, me perdoa, né? E não, foi totalmente contrário disso. Me deu uma raiva aquela hora, me deu. Eu pensei, caramba, por que eu estou fazendo isso? Mas aí, logo de imediato, já veio aquela paz dentro do meu coração, me tranquilizando. Então, assim, até pra gente perdoar, a gente vai ter que... Por isso que eu falei, né? Por isso que o princípio fala, por isso que o passo fala, que a gente tem que analisar muita coisa ainda, a gente tem que ter muito pé para poder fazer esse processo do perdão. Porque senão a gente faz da boca para fora. E aí quando a gente vai ver, a gente não perdoa nada, não perdoa ninguém. Então, se a pessoa fizer essa recusa, né, de não querer admitir ou de não querer mudar, saia. Eu vou ter que ficar toda vez mandando mensagem para ele, até ele admitir? Eu mandei uma mensagem, expliquei para ele que estava perdoado da minha parte. Agora, o que ele faz com isso é ele com Deus, a minha parte. Então, Ingrid, quer dizer que você nunca mais vai vê-lo? Não. Se tiver um encontro de família, ele tiver, vou cumprimentá-lo, né? Não tenho porquê hoje, né, ficar afastada. Se ele for na casa dos meus pais e eu estiver lá, vou ser simpática, porque não existe mais aquela coisa que me mastigava, que me doía, porque eu perguntava muito por que ele foi capaz de fazer isso, por que ele fez isso, aquela coisa. Hoje eu já entendo que é ele, que o problema estava com ele. Queira Deus que ele tenha mudado de verdade. É isso que eu peço. A minha oração é que ele realmente tenha encontrado Deus de uma forma diferente para ele sair daquele lugar. Isso significa, então, que eu vou convidá-lo no meu casamento? Não. É aquilo que a gente falou. A gente vai colocar a pessoa na nossa vida até certo ponto. Só que a gente precisa pedir esse perdão mesmo que a pessoa se recuse, né?
Só que quando a gente faz isso, quando a gente pede, né, quando a gente perdoa a outra pessoa, a gente está fazendo um favor a nós mesmos. Gente, parece até que é roteiro de filme, mas não é. No outro dia, eu já estava me sentindo mais leve. Real. Assim, aquela paz de Deus invadiu meu ser que há muito tempo eu não sentia. Não, isso não é roteiro de cinema, não é para ficar bonito no testemunho, não. É real. Depois disso, as coisas mudaram muito na minha vida. Comecei a ser uma pessoa mais leve. Então, é bom que essa lição é toda da minha vida aqui, né? Então fica mais fácil falar. Baseado em fatos reais. Então, quando a gente perdoa uma pessoa, a gente está colocando aquela situação nas mãos de Deus. Você parar para pensar nisso? É como se eu tirasse aquilo de mim. Olha, Deus, o que eu posso fazer, eu fiz com a sua ajuda, agora é contigo. E é isso que a gente faz. A gente tira das nossas mãos para colocar nas mãos de Deus. Ele não é o nosso vingador? A Bíblia diz, né? Ele é o nosso vingador e trará a nossa recompensa. Então, quando a gente perdoa, a gente está fazendo por nós mesmos. Deus pode fazer coisas maravilhosas em nossos relacionamentos se a gente deixar de lado a amargura, o ressentimento e a falta de perdão. Então, quando a gente para de... É um combo, né? Quando a gente perdoa, o ressentimento vai embora, a dor vai embora, a tristeza vai embora, tudo de ruim vai embora. E a partir daí, Deus faz coisas grandes. Estou falando de algo grande, mas a gente precisa perdoar as pessoas todos os dias, né? Casamento, quem é casado aí sabe que todo dia tem um pontinho ali que fazem algo que sabem às vezes que incomoda e fazem. Sabem que a gente não gosta de determinada coisa e faz. Filhos, né? Nos magoam. Nossos pais nos magoam. Nossos amigos nos magoam. Pessoas de trabalho. Então, todo dia a gente precisa ter um pezinho ali no perdoar, né? Isso não é algo para coisas... Perdoar, né? Não é algo só para coisas grandes. É algo para os pequenos também. Até porque quando a gente não perdoa o pequeno, vai acumulando, daqui a pouco a gente cria o quê? Ranço. A gente cria ranço da pessoa que a gente não quer nem mais ver. A gente paga para não ver a pessoa. É isso que Deus quer? Então tem coisas que a gente pode resolver. Então quando a gente entrega os nossos sentimentos a Deus, Ele faz coisas maravilhosas. Quantas histórias de restauração de casamento a gente já não ouviu? Restauração de relacionamento entre pai e filhos, né? Mãe, filhos, irmãos. Quantas histórias? Então a gente só precisa deixar isso acontecer. Quando eu comecei a viver loucamente, eu comecei a me relacionar emocionalmente com a primeira pessoa que aparecia. Eu já... não tá nem aí. Por quê? Porque eu achava na minha cabeça que ninguém ia me querer. Olha que louco. Muito louco. Que ninguém ia me querer. E por conta disso, eu vivi vários tipos de relacionamentos disfuncionais e relacionamentos tóxicos. Por anos. Eu não parava com ninguém. Eu terminava, na outra semana eu já estava com alguém. Era nesse pé, tá? Eu não conseguia ficar sozinha por conta dessa dor. E aí, ao mesmo tempo, eu não escolhia. Tipo assim, primeira pessoa que apareceu, eu não fazia isso consciente, tá, gente? Isso era inconsciente. Hoje eu consigo identificar que eu fazia isso, mas na época eu não conseguia. Ou seja, eu vivia lá com um saco de batata. Se tem uma pessoa ali que vale a pena e uma aqui que não vale, mas eu tô com saco de batata. Para eu chegar lá, vai me cansar muito mais, então eu vou ficar aqui.
Sabe? Olha como que essa falta de perdão afeta tanto. E por isso que eu falei, para tudo quanto é lugar eu carregava esse saco. Na minha vida emocional, no meu trabalho, em tudo. E eu ficava tentando cobrar aquilo que... Eu tentava cobrar as pessoas aquilo que um dia me fizeram sem que essas pessoas fossem responsáveis. Entende? Como a gente é inconsciente, a gente faz as coisas. Eu tentava cobrar as pessoas que eu me relacionava ali o que elas não tinham feito. Eu queria cobrar aquela dor que eu sentia. E é super normal, hiper mega normal. Quando a gente está muito ferido, a gente acha o quê? Que alguém nos deve algo, não é? Quando alguém nos deve dinheiro, pô, a gente fica pé da vida. A gente entende quando a pessoa realmente acontece alguma coisa, mas quando é safadeza ali, né? A gente fica, caraca. Aí tu entra lá no status da pessoa, a pessoa tá lá na praia, bebendo aguinha de coco, que custa R$20 hoje, e não paga. Cara, hã? E Natal é R$3. Assim, já peguei R$1 lá. Mas na Copacabana é 20. Então a gente tem aquela sensação, né? Que quando a gente está muito ferido, a gente tem a sensação que alguém nos deve alguma coisa que o mundo tem que nos recompensar. Eu vivia muito isso. Eu vivia naquela, assim, inconsciente, né? De novo. Que, assim, o mundo tinha que fazer uma coisa muito boa para mim. Porque estava em débito comigo. É como se alguém tivesse tirado algo da gente e que alguém precisasse colocar de volta quando a gente sente essa injustiça sendo feita, né? Porque também, isso aí. Existe um culpado e a gente quer, já que esse culpado não me pede perdão, eu quero que aquela pessoa... Só que olha a quantidade de relacionamento disfuncional que a gente faz com relação a isso, né? A gente, claro, eu tô falando aqui de pessoas disfuncionais também. Mas imagina se eu tivesse encontrado alguém legal nesse meio do caminho e eu fizesse isso com a pessoa. Não ia ter como ter um relacionamento funcional. Porque a gente quer colocar a culpa no outro e não dá. Inicialmente, a gente tenta fazer com que a pessoa que nos machucou nos pague de volta. Fato. Se ele me fez isso, ele tem que me pedir perdão. Se aquela pessoa bateu no meu carro, ela tem que pagar o conserto do meu carro. Por mais que o carro dela esteja caindo ao pedaço, tu vê que a pessoa não tem um real nem para colocar gasolina, que ele bateu, né? A gasolina do carro caiu e ainda vou ter que ajudar a empurrar o carro do C. Mas pensa o quê? Ele tem que me pagar. Então, inicialmente, a gente faz com que a pessoa que nos machucou nos pague. E aí, geralmente, quando a gente pode, a gente exclui ela da nossa vida. Se a gente não pode, se é um pai ou mãe que convive dentro de casa, a gente fica de mal. E dessa forma a gente exclui da vida, fica dando gelo ali, né? De alguma forma a gente exclui essa pessoa da vida. Ou a gente fica esperando que elas se desculpem. Ou a gente fala mal dessa pessoa para outras pessoas, né? Pô, fulano até hoje não me pagou. Tá lá tomando água de coco carérrima na praia. E olha que eu ainda curto o status dela, hein? Ainda falo, pô, que legal, hein? Que sol, hein? Aproveita. A verdade é que a maioria das pessoas, a gente quer se vingar dessas pessoas. Gente, quando isso aconteceu na minha cabeça, eu ficava pensando assim, cara, como eu posso ganhar dinheiro para poder pagar alguém para ir lá matar? É louco isso. Eu, um adolescente, pedia dinheiro para meus pais, eles davam R$10. Não podia nem comer, que era só da passagem para vir para a igreja. Mentira, naquela época a gente ainda pagava passagem ainda ia no McDonald's, né? Dava e sobrava. E como que eu ia fazer isso? Mas na minha cabeça, isso foi algo assim
que martelou por muito tempo. Isso de coisa grande. Muitas vezes a gente quer se vingar de coisas pequenas. Vou fazer aquela pessoa passar vergonha ali. Vou postar, pegar a foto dela ali, tomando coco. Vou fazer uma montagem, vou escrever lá no meu status. Fulano, ainda marco, está me devendo. Né? Tipo assim, vamos ser vingativos. Vamos espalhar para a cidade que a pessoa está me devendo. A gente quer, porque quer, arrumar uma saída para isso. Mas isso funciona? Vingança funciona? Como é o negócio do seu Madruga? A vingança não reflete a alma envenena. Isso aí? É sobre isso, né? Seu Madruga filosofou. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Então, isso só faz mal para nós mesmos. Eu tinha uma atitude ruim com essas pessoas que eu, além de cobrar dessas pessoas que eu me relacionava, e eu ainda batia no peito para falar: ninguém nunca mais vai me ferir. Ninguém nunca mais vai fazer isso comigo. Só ele fez, ele é o primeiro e o último. Porque agora eu sou Mulher Maravilha. Tipo isso. E aí eu comecei a desconfiar de tudo quanto era homem. Mas não era de um, não. De todos. Eu achava que todos eles só queriam uma coisa comigo. Como a nossa mente nos boicota, né? Eu entrei nesse lugar. Por isso que eu já não tinha mais critério para escolher. Eu só queria ter alguém. Eu só queria ter uma pessoa ali para eu não me sentir sozinha. Mas ao mesmo tempo eu nem confiava naquela pessoa. Eu tinha meus medos. Homens, então, foi um processo muito difícil na minha vida. Porque eu praticamente me bloqueei. E aí foi onde me levou a ter relacionamentos homoafetivos. Por conta disso. Eu morria de medo de um homem fazer o que aconteceu lá atrás. Eu cheguei muito, muito machucada, muito ferida. Mas volto a repetir, aqui não é sobre acontecimento, não é sobre, estamos falando de algo muito sério. Uma pessoa pode ter, olha que engraçado, gente, fazendo o primeiro CR, fazendo o meu inventário, eu lembrei que eu amava. Eu não tenho mais tempo, né? Ainda gosto, mas eu amava gibi da Turma da Mônica. Nossa, eu tinha um monte. A minha família inteira sabia que eu gostava, então eles me davam. Tinha muitos. E eu sou daquelas pessoas que eu sei exatamente o que eu tenho. E na escola, eu devia ir ter uns 6, 7 anos, eu emprestei um gibi pra uma menina, e ela não me devolveu. E aí eu cobrava ela falava que eu não tinha emprestado nada pra ela, não. Aí, minha filha, o que eu fiz? Gente, olha isso. Isso é coisa de papo do meu inventário, tá? Que assim, olha como que Deus traz a memória. O que eu fiz? Tinha uma menina na sala que ela... Eu não lembro o que ela exatamente ela tinha. Mas ela tinha alguma deficiência. Não lembro. Eu bem peguei um gibi dela. Peguei. Sinônimo, roubo, né? Peguei. Acredita nisso? Sei lá, tipo assim, eu acho que, sabe essa coisa de eu não podia, aquela outra menina que roubou era maior, né? Eu tinha um pouquinho assim de medo dela. Falei, então talvez a minha mente me fez pegar de alguém que eu sabia que não que ia dar ruim, mas deu, de qualquer forma deu. Porque ela contou pra professora, a professora chegou pra mim, na época me senti constrangida, já era cristã, né? Falei, não posso mentir. Falei, mãe, eu trago. Sem muita explicação, não vai mandar bilhete. Mandaram, me ferrei, apanhei, mas tá valendo. E não peguei o gibi com a menina, acredita? Escrevendo meu inventário que doeu, tá? Doeu aquilo. Caraca, menina. Nunca mais vi. Vou até tentar procurar meu Facebook hoje. Vai que eu acho. Eu quero meu gibi de volta. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que guarda as coisas. Lembra que eu falei pra vocês do ressentimento? Hoje eu tô muito melhor. Mas até com as pequenas coisas que as pessoas fazem pra gente, a gente se dói, se fere, a gente se machuca. Aqui não é sobre
isso aqui é muito maior que fizeram comigo, isso é... Não, gente. Cada um sente da sua forma. Cada um tem sua questão ali. Então, a gente tem que deixar o saco de batata de lado, que a gente precisa carregar esse peso, e a gente tem que parar de cobrar das pessoas o que elas não podem nos pagar. Não sei, é uma palavra muito forte, mas quem quer que a gente odeie, às vezes a gente está aqui hoje e a gente está com ódio de alguém, né? Ou quem a gente está tentando cobrar, essas pessoas não podem nos pagar de volta. Tem alguma coisa que o irmão do meu pai possa fazer que vai me pagar de volta o que ele fez? Existe? Aquele momento já passou, já existiu, o que foi feito, foi feito. Claro, eles podem sim falar me perdoa, me desculpa, mas é o máximo que eles podem fazer. Eles não podem te colocar na cena lá de novo, vão voltar e vão fingir que se nada aconteceu. Não existe. E a gente cobra das pessoas como se houvesse alguma coisa que as pessoas pudessem fazer para nos colocar de volta lá. Isso é o quê? A falta de perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente não tem mais esse sentimento. O problema é quando a gente ainda está machucado, quando a gente ainda está ferido, a gente quer cobrar das pessoas. Infelizmente, foi feito, foi feito. Não tem, né? A gente precisa entender isso, porque senão a gente vai viver cobrando. Eu sei voz não. Perdoar alguém é como se a gente dissesse para o outro: você não me deve mais nada. Concorda? É como se a gente tivesse cancelado a dívida. No momento que eu perdoei, ele é assim: vai lá. Apesar de você estar vivendo sua vida, vai lá. Segue sua vida, que você não me deve mais nada. Como se a gente pegasse a dívida, né, e rasgasse. Só que o que nos atrapalha é que a gente sempre acha que a pessoa nos deve algo. Aí agora imagina se Deus não cancelasse a nossa dívida dia a dia. É isso que Deus faz com a gente. Ele cancela a nossa dívida. Ele diz: vai lá, você não me deve mais nada. Porque Ele deu seu Filho para morrer na cruz para nos perdoar. Todos os dias a gente tem algo para pedir perdão a Deus, né? É aquilo que eu falei no começo, não é porque nossa humanidade é pecadora que a gente tem que viver pecando, a gente magoando. Não é. Perdão é uma decisão. Isso é algo muito importante, porque a gente decide. Deus já falou pra gente, já mostrou pra gente que perdoar é bom, que tem muitos benefícios e que a gente tem que fazê-lo. Mas Ele não nos obriga. Então, se a gente quer perdoar, a gente tem que decidir. A palavra perdão aparece 365 vezes na Bíblia. O que isso significa? Um perdão para cada dia. Isso aí. Acho que é. Então, todos os dias, né, não necessariamente, mas para cada dia a gente lê uma palavra perdão na Bíblia. Gente, a gente tem que perdoar todos os dias. Deus nos perdoa todos os dias. E uma coisa muito forte, que as pessoas que a gente mais precisa perdoar são as que mais amamos, né? Falei no começo e repito. Como eu já falei, sei lá, essa é a 5ª vez que eu dou essa lição. Mas dessa vez em específico, resolvi falar sobre a gente perdoar o outro. Não sei porquê. Mas na lição tem 3 tipos de perdão, né? Vou passar rapidamente por eles. Que é: você já aceitou o perdão de Deus? Nessa lição ela diz que há 3 tipos de perdão, que a gente também tem que aceitar. Porque muitas das vezes a gente fica: será que Deus me perdoou? Mas aquilo que eu fiz foi muito grave. Deus não vai me perdoar. A gente já aceitou?
Você já perdoou aqueles que o feriram? Isso é que eu falei aqui. Você já se perdoou? Porque muitas das vezes eu me martelava muito. Mari sabe, né? Que eu ficava o tempo todo, mas eu fiz muita coisa. Eu errei muito. Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Eu ficava assim nessa. E isso também eram tantas coisas que me causavam, sabe? Então, essas 3 perguntas aí para vocês. Vou passar um vídeo rapidinho, muito rápido. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas de administração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque está sendo culpado, mas lembra ele de seu erro sempre perdoará. Então você não perdoou apenas os que fazem você. O perdão não tira nossa memória dos fatos, mas tira a noção deles. E além disso, mata o fato passado como um argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém depois de perdoar uma pessoa. Aliás, até para que 2 pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tempo da ofensa não pode, não acontece. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa deve cada um. Das ofensas, pois se acaba uma ofensa pela verdade. É porque o perdão não houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 mesmo em sua vida. Mas a cada perdão não se deve trazer a muitos danos outros para o mundo com a verdade. Ou então, melhor é não dizer se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir do pensamento do direito nosso problema. Quem perdoa não perde. Mas não existe o direito de acusar alguém pela memória contrária ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, não é perdoa. Somente pela fé que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, somente quem diz de verdade é meu privilégio perdoar. É que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas a mensagem do Espírito. Perdoa depois se torna um privilégio sincero. Pense nisso. Nós não vamos ter paz com Deus se não aceitarmos o perdão dele. A gente não vai ter paz se não dermos perdão a quem nos feriu. E a gente não vai ter paz se a gente não se perdoar. Que perdão possa ser um ato de fé. Porque muitas das vezes o nosso eu não quer. Mas a gente sabe que assim a gente consegue chegar mais longe. Amém? Amém. Obrigada por me ouvirem.